Oi, seja bem-vindo, amargurado, a mais um vídeo. Hoje eu resolvi fazer um vídeo de react, mas antes eu já começo dizendo que a minha voz, eu tô passando pelo período de puberdade. Faz acho que uns 10 meses que eu acho que eu devo estar com essa merda dessa gripe, né? Que seria uma criadora de conteúdo versus 30 conservadores. E também expondo a minha opinião, que é muito solicitada no cu do planeta da Paraíba. O que eu acredito que vai acontecer serão das duas uma. Ou ela vai ser apedrejada. Ou dois, ele vai juntar as mãos, todos eles vão fazer uma oração pra tirar esse espírito de libertinagem do corpo dela. Não tô esperando muito de nenhum dos lados. Eu não tenho muita capacidade cognitiva e nem tenho muita paciência pra eu abrir no YouTube e ficar vendo 40 fucking minutos de como é esse debate. Então eu resolvi pegar um cortezinho do TikTok, porque eu sou muito preguiçosa também. Oi gente, meu nome é Martina, tenho 22 anos, eu sou criadora de conteúdo adulto e também sou embaixadora da Close Fans. Hoje eu vou debater contra 30 moralistas. E a primeira afirmação é: se vender conteúdo adulto é prostituição, e se sim, qual o problema? Oi, tudo bom? Bom, meu nome é Thiago. Prazer, Thiago. Prazer, Thiago. Eu tenho a primeira dúvida, por que a gente pegou 30 conservadores contra uma criadora de conteúdo adulto? Essa parte assim, a gente dá ênfase, né? Bota em negrito. Eu gostaria de primeiro começar com uma definição de prostituição. Prostituição não envolve necessariamente o ato sexual. É qualquer tipo de troca de valor erótico. Então você não precisa necessariamente ter uma relação para constituir-se como uma prostituição. Okay. Então você pode, por exemplo, propriamente realizar o ato, mas ter uma bonificação que não seja em dinheiro propriamente. Isso também é prostituição. Então, não considerar produção online prostituição seria o mesmo que dizer que uma aula online não é uma aula só porque é virtual. Tá, então um escritor de um conto erótico, ele também é prostituto porque ele também faz um serviço de sexo? Ele produz pornografia. Ele não é um prostituto porque ele não está ativamente realizando um ato erótico. Ele está escrevendo um conto erótico. Ah, mas eu também produzo pornografia, não? Você utiliza o seu corpo como uma ferramenta do processo. Tá, e o escritor também não utiliza o corpo dele pra escrever um livro? Ele usa a mão pra escrever, mas o produto a qual ele está colocando à disposição é a obra, não o próprio corpo em si. Tá, então uma pessoa, um ator, uma atriz, né, que tá em algum filme de nudez, tem alguma cena de sexo, ela é considerada prostituta porque ela tá usando o corpo dela pra uma cena pornográfica? Em alguma medida, sim, porque ela topou, a moral dela particular, se submeteu ao dinheiro pra realizar um ato de escárnio. Tudo bem. E se sim, qual o problema? Vamos lá, a gente tem duas instâncias problemáticas. Uma individual, que a gente vai ter problemas relacionados a vício, controle de dopamina, fácil, onde a gente tem um efeito escalonado da pornografia. Outra característica que a gente tem individual, que, vamos dizer assim, atinge a sociedade, é justamente a hipersexualização de mulheres. O problema do OnlyFans, especificamente, é que ele leva a pornografia para meninas comuns. Então eu fico com uma parafilia, onde eu começo a sexualizar mulheres comuns do dia a dia. Mas aí você percebe que o problema é estrutural, né? Deixa eu só ajeitar o meu ventilador, porque eu não sou obrigada a dar minha opinião na quintura, né? Vamos lá. Se existe quem vende, há quem compra. Quem se prejudica utilizando desse meio de conteúdo, além, né, das mulheres que não tem nada a ver com essa merda, são quem consome esse tipo de conteúdo. Existem mulheres que vendem esse tipo de conteúdo. E aí esse cara desenvolve uma parafilia porque ele consome esse tipo de conteúdo. E a culpa é do criador de conteúdo, a conta não bate. Porque esse cara, infelizmente, se é uma pessoa acabar, uma mulher, decidir que ela não vai fazer mais esse tipo de conteúdo, esta pessoa vai procurar de outra pessoa. Não que eu tô dizendo que mais uma seja ok, eu só estou dizendo que uma pessoa que desenvolve uma parafilia a ponto de sexualizar mulheres do seu dia a dia, ele não faz isso por conta da criadora de conteúdo em si, e sim por conta da objetificação da mulher. Eu não acho que a criadora de conteúdo ela tem 100% da culpa. Ela tem parcela de culpa nisso. Ela é uma engrenagem que alimenta esse sistema de vício. Eu não acho que seja justificável o cara fazer o uso desse tipo de conteúdo e sexualizar mulheres no seu cotidiano com essa justificativa. A parafilia ela é um transtorno que pode ser causado por N outros diversos assuntos e motivos. Pode ter sido iniciado desde da infância, pode ter sido desencadeada até mesmo por uma situação de abuso. Então, assim, é meio desonesto você dizer assim, não, foi só pornografia, sendo que não necessariamente é. Então, consumindo às vezes eu posso estar no trabalho sexualizando minha colega, justamente por eu ter desenvolvido uma parafilia individualmente. E o segundo problema é de ordem social. A gente cria problemas sociais porque a gente depende um dos outros. Sim, assim, eu entendo e concordo em partes com
com a argumentação dele, só que eu sinto que a justificativa que ele tá dando para o homem desenvolver uma parafilia e objetificar a mulher seria por conta do uso da pornografia, sendo que não necessariamente eu acho que isso é uma regra. Então eu começo a causar problemas no meu cotidiano por uma parafilia que eu desenvolvi individualmente. Atos de ordem individual, de liberdade individual, causam problemas estruturais, porque nós somos animais sociais, nós dependemos mutuamente uns dos outros. Tá, mas essa parafilia, quando eu tinha 14 anos e um velho ficava falando que eu era gostosa, não existia, porque quando eu tinha 14 anos o OnlyFans não existia. E desde que eu sou criança e sou mulher, eu fui sexualizada o tempo inteiro. Mas aí você foi burra, né? Porque a prostituição, ela é uma das profissões mais antigas do mundo. Até os pinguins têm prostitutas. É tipo assim, não é porque você foi sexualizada, hipersexualizada muito nova, que necessariamente esse problema não é estrutural. É até pior, né? Então tu sexualiza as tuas colegas de trabalho, não é porque o OnlyFans existe, é porque elas são mulheres e, tipo, os homens têm esse olhar de sempre sexualizar as coisas. Mas isso já era feito antes do OnlyFans, o OnlyFans não é a culpa disso. Concordo em parte com o que ela disse, porque independente de como a mulher esteja situada na sociedade, ela é sexualizada. Concordo com isso, porém, isso não significa que você produzir conteúdo adulto, você está colaborando com essas mulheres. Bom, por exemplo, eu posso ter um problema na sociedade com o neonazismo, por exemplo. À medida que nós temos porta-vozes divulgando esse tipo de coisa, ela vai tomar uma nova proporção. Você já tinha parafilias sexuais antes, mas uma vez que você tem uma instituição, uma empresa que proporciona isso a uma escala muito maior, você tem uma reincidência desse comportamento patológico muito maior. É um problema que já existia, só que a OnlyFans aprofunda esse problema. Acho que ele teve um ponto, acho que o ponto dele foi bom, foi um ponto bem trazido. Parabéns, moço. Próximo. Qual é o seu nome? Meu nome é Martina, e o teu? Meu nome é Israel Martina, sou teólogo, educador físico, sou pai, esposo, quando dá tempo eu sou pastor. O que você espera de um pastor, né? Um pastor, ele vai pregar pra você. E é isso. Bom, eu já fui viciado em pornografia, não te conheço, não conheço as atrizes novas que tem por aí. Mas as antigas, ó, era só tique. Porque na minha época era DVD, era outro período, né? Eu sou de 93, então fui viciado até os 17 anos. Então essa era do digital eu já estava liberto da pornografia. 93 pra 17 é 2010. Existe quem nasceu pra governar e quem nasceu pra ser governado. A pornografia é alguém que é governado e não governa. Tanto quem produz, tanto quem consome. Sei lá, cada frase que ele fala parece que ele vai começar uma pregação. Chandra Candra de Israel. O segundo fator, que foi bem falado aqui, é quando você começa a escalonar e potencializar algo, romantizando algo. Então nós vemos hoje reality shows que mostram criadoras de conteúdo, que pra mim são prostitutas, não querendo ofender, mas só uma questão semântica de nomenclatura mesmo, romantizando, falando, você vai vencer na vida, você vai ficar no CLT até quando? Com o seu belo corpo, com a sua beleza, você pode fazer dinheiro fácil. E as pessoas tendem a ter essa inclinação de buscar dinheiro fácil. Concordo com isso que ele disse. Muitas vezes existem uma certa romantização da profissão de criadora de conteúdo adulto que normalmente prega como se fosse fácil, como se fosse uma coisa que uma oportunidade de mudança de vida. Só que, tipo assim, para pessoas que estão vulneráveis. Eu acho que é até um pouco sacana, assim. Eu entendo pessoas que produzem esse tipo de conteúdo. Existem pessoas que estão em situações de vulnerabilidade que recorrem a esses trabalhos para você poder sobreviver, ter o que comer, ter onde morar. A Fernanda Gazzaroli é um exemplo disso. A Erika Hilton é um exemplo disso. Então isso não é um problema que só tem na pornografia, mas é um problema social. Pessoas preguiçosas que querem coisas fáceis, e isso vem muito por conta da moral, de princípios e valores que têm sido deturpado e deixado ao longo do tempo. Aqui eu já discordo dele, porque quando a gente fala que elas estão oferecendo um custo de uma vida fácil, uma vida de você vai conseguir viajar, ter os luxos, né? Poder ter o luxo de viajar a hora que você quiser, entrar em lugares que você nunca teve à sua disposição. A gente tá falando de pessoas que têm vulnerabilidade social, principalmente de grana, né, de dinheiro. Essas pessoas não têm as mesmas oportunidades. E nem sempre essas pessoas são preguiçosas. Muitas dessas meninas, né, que escolhem essa opção de vida são mulheres que não têm o que comer, são mulheres que não têm onde morar, são mulheres que, pra evitar viver nas ruas, viver em vulnerabilidade social emergente, como não recorrem a esse tipo de serviço. Então, tipo assim, não acho que essas pessoas sejam preguiçosas, né? Não acho que essas pessoas querem dinheiro fácil. Se fosse por querer, todo mundo aqui era rico. Então eu acho que você generalizar que essa coisa de gente preguiçosa, eu acho meio paia, né? Mas vai de cada um, né? 22 é Bolsonaro.
Então, eu creio que ninguém que foi viciado em pornografia vai ver a pornografia com bom tom. E é um conselho que eu dou para todos os homens. Tenha governo sobre si, porque nem tudo que você quer. Immanuel Kant, o filósofo contemporâneo, ele diz que a verdadeira liberdade é dizer não para os seus impulsos. Agora resolveu. Agora você resolveu o problema. Nossa senhora, ó. Acabou o problema do vício do tigrinho. E hoje liberdade é pregado como libertinagem. Meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quero. E para dar oportunidade para você falar, até sendo respeitoso, eu achei interessante que você falou, e é triste isso de fato, a sexualização de menores de idade, na verdade de qualquer mulher ou até de homem também, porque mulheres fazem isso com Tamo junto, Bolsonaro, 100% Brasil. Sim, as mulheres fazem. Inclusive, quando ela sai pra beber no bar, ela fala assim, olha, moça, se eu chegar em casa e o pau não tiver duro, vai ter surra de faca. Porque teve um cara que simplesmente chamou ela de doente. Tipo assim, eles estão debatendo uma coisa que poderia ser uma coisa não super rasa. Só que, tipo assim, os dois começaram só faltando ir pro tapa, assim. Começou, tipo assim, como se fosse uma Santa Inquisição. Por nada. Tudo bem? Tudo bom? Eu sou o Gabriel Piauí, sou professor e defensor das crianças. Ai, foi esse daqui. Nossa, esses dois só faltou sair no tapa. Aí, ao invés de ele estar lutando pra garantir e visar o direito das crianças, né? Ele tá aí debatendo com a Martina se produzir conteúdo adulto é errado, sim ou não. É o seguinte, eu queria entender o porquê que você acha que pode ser benéfico. Ok, pode ser benéfico porque, vamos supor, um relacionamento... Eu discordo dela, eu acho que nenhuma das hipóteses é benéfico. Eu acho que isso é uma coisa que acaba com o cérebro da pessoa. Eu não acho que é beneficial nunca, nenhum tipo de vício. Que tá ali, xoxo. O casal pode assistir pornografia independente pra deixar o relacionamento mais quente, saber o que gosta. Você acha saudável? Sim, se não for em excesso, eu acho que é saudável, uma vez por semana, alguma coisa do tipo. Sabe o que eu acho? Eu acho que a sua concepção em relação ao mundo é uma das concepções mais distorcidas que eu vi e eu me preocupo muito com isso. Por quê? Porque você engloba todo mundo, você tem tantas certezas. Foi aí que eu acho que eu já não gosto mais, entendeu? Infundadas. Todo mundo vê, todo mundo faz. Foi o que eu vi, tá? Não. O que você tá me descrevendo é um casal completamente doente. E o fato de você achar que isso é bom, é saudável, mostra o quanto você também é doente. Não, isso é moralismo da tua parte. Não, é moralismo sim. Sim. E aqui eu vou falar uma coisa pra você. Fala. Não tem falso moralismo. Esse é o moralismo real. É como as coisas devem ser, cada coisa em seu lugar. Mas Vamos botar coisas tá falando claras. que eu tô dando minha opinião do que eu acho. E tu claras. tá falando as coisas que tu acha. Não é acho. É eu o que falo tu acha. fatos. Você tem fundamentos, você tem opiniões infundadas. Você tem opinião a respeito das práticas de todo mundo aqui. Só que você se fundamentou em quê pra falar isso? Eu me fundamento na regra da vida, meu amor. Eu me fundamento na regra da minha vida Não, e na vida dos a outros que eu sua vida é convivo. distorcida, você é uma pessoa completamente distorcida, você tem 22 anos e você tem um histórico sexual que dá, sei lá, tipo, mano, dá inveja na Sabe primeira quantos homens eu já prostituta do mundo. transei? Sabe com quantos homens eu já Não faço transei? ideia. E eu Então não faço cala ideia. sua boca. Não, Tu tá falando não. merda. Mas Eu aqui é um já- debate. Você quer querer me calar no debate? Quero Não. te É falar porque tu tá justamente o falando contrário merda. da ideia. Tu tá falando merda. A puta ficou puta? Você vai num debate para os dois dividirem ideias das quais têm suas diferenças. E os dois, eles vão chegar em algum consenso. Debate não é briga. É moralismo dos dois. E é moralismo meu também. É o que eu acho. É o que eu penso. É o que eu acho que é certo e errado. E isso vai diferenciar de pessoa para pessoa. Se ela é uma pessoa que vendeu conteúdo ou não, eu acredito que você falar a puta ficou puta, colocar ela em uma subcategoria de pessoa. Pra diminuir. Eu achei, né? Não, a puta não ficou puta. Então pronto, então deixa eu Tu te tá falar. falando merda. Não, Não, não tu tá falando merda. Tu é um homem que quer falar alto comigo, que quer subir aqui e falar merda. Eu sou um homem que estou debatendo Quer com uma mulher. aparecer falando alto e grosso, é isso? Essa é a maneira como eu falo Mas com qualquer não, pessoa que fala um absurdo na minha frente. Após debate, falando baixo, os outros conseguiram escutar ela educadamente. Gente, ele tá falando normal. Deixa ele falar assim com o policial. Deixa ele falar assim com o juiz. Não concordo com ela de forma nenhuma, mas eu acho que a gente colocar pessoas em subcategorias, né? Pra gente conseguir debater ideias, a gente tem que ter educação. Na minha frente. Mas Você tu tá está entendendo? falando absurdos pra Não. mim. Ao invés de eu mostrar pra você o porquê que a sua fala ela é absurda, eu vou supostamente agredir com palavras. É assim que eu vou te ensinar que tá errado o seu pensamento de merda. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Eu só tô aqui em busca de like e visualização. Minha opinião não vai mudar merda nenhuma. Enfim, um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.